Então, aí é um caminho dentro desse planejamento de gestão. Bem como colaborar para o desenvolvimento de políticas. Novas demandas para a infraestrutura das cidades. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Renato Brown. Gostaria de agradecer a todos pela presença, pela paciência nessa noite de hoje. E, em especial, gostaria de agradecer a oportunidade dedicada à professora Ana Carla e a toda a equipe da USP por essa oportunidade de a gente poder conversar sobre o controle exercido pelo Poder Legislativo no país, né? Inicialmente nós vamos tratar de um tema ou de uma parte que com certeza vocês já viram na evolução dos seus encontros, o Poder Legislativo, origens e funções, né? E o nosso ponto central aqui é colocar que o Poder Legislativo ele nasce inclusive com a questão do controle, né? O controle está na gênese do Poder Legislativo, né? As origens do Poder Legislativo moderno, né? Poder Legislativo remontam à Inglaterra no século XIII, né? Ao rei João Sem Terra, onde o Poder Legislativo ele nasce para limitar o poder do rei de tributar. Evolui, né, dentro da própria Inglaterra, na Revolução Gloriosa, também iniciando uma forma de participação e, por final, na Revolução Americana, também dentro da ideia da limitação e do controle do poder executivo. Na Revolução Francesa, ele vai evoluir, vai ganhar os nossos contornos, e na Revolução Americana também os federalistas eles vão trabalhar o sistema de pesos e contrapesos, a ideia de se conseguir tratar um sistema cujo objetivo principal desse sistema é evitar a tirania, evitar o absolutismo, evitar o poder tirano, né? O poder onde uma pessoa, onde só haja liberdade para o ditador, né? Só haja liberdade para o tirano. A tirania é um regime de liberdade, né? Mas de liberdade para uma pessoa. Só o tirano tem liberdade, né? Tem liberdade absoluta, né? E normalmente isso é feito em nome de um povo, né? O Poder Legislativo ele tem uma característica eminentemente política, e disso a gente não pode tirar essa ideia do Poder Legislativo, né, na sua origem. Então quando se fala do controle exercido pelo Poder Legislativo, esse controle é político. Sim, mas é o político com P grande, é o político na forma de se ter um controle e válvulas e mecanismos de que a sociedade se proteja, né? Existe a necessidade da proteção do mecanismo político, né? Formas de controle do Poder Legislativo. Então, a gente trabalha tradicionalmente com 4 grandes formas, né? Controle político, controle administrativo, controle judicial e o controle social. E, de certa forma, o legislativo ele trabalha nessas 4 dimensões, né?
Controle político na elaboração de leis e decretos legislativos, na forma em que a Constituição prevê, né? A Constituição e os respectivos regimentos que organizam o poder, né? Convocando autoridades, pedindo explicações, avaliando políticas públicas, dando transparência a essas políticas públicas. Quem executa a política pública, ele tem que estar sempre pronto a prestar contas, a questão da accountability, a ideia de uma accountability permanente, a prestação de contas permanente da realização dos poderes, né? O que motiva os atos de cada poder e os resultados dessas ações e dessas motivações. Por comissões parlamentares, através de comissões temáticas ou comissões de inquérito, incluindo auditorias e inspeções solicitadas aos tribunais de contas ou ao sistema de controle interno, já que a titularidade no nosso modelo do sistema de controle é do Poder Legislativo, né? Ou então, excepcionalmente, feito pelas próprias áreas técnicas do próprio Poder Legislativo, já que ele tem competência legislativa, muitas vezes não tem estrutura técnica, na maior parte das vezes não tem estrutura técnica suficiente, mas tem a competência legislativa de dele próprio exercer algumas inspeções. O controle administrativo, né? Ele é feito através de pedidos de informação, requerimentos de auditoria e inspeções aos tribunais de contas, sustação de atos e contratos do Poder Executivo. E ele é feito, ele tem a titularidade do controle externo, né? O próprio Poder Legislativo, assim, de uma forma geral, na Constituição Federal e nas Constituições estaduais, de uma forma geral, nas leis orgânicas, a titularidade do controle externo é do Poder Legislativo. O controle judicial, né? O Poder Legislativo, ele toma posições ou toma situações ou toma configuração judicialiforme na apreciação de crimes de responsabilidade e na autorização do julgamento de crime comum, né? E para o chefe dos poderes executivos. Normalmente aí com uma nuance de controle político também, né? Sobre a conveniência de se fazer o julgamento de um crime comum, né? de se autorizar o andamento de um processo de crime comum pelo chefe do Poder Executivo, né? O controle social, através de audiências públicas, de recebimento de denúncias, de tornar transparente, de tornar accountável os atos principalmente do Poder Executivo e dos poderes, né? De uma forma em geral, né? Tipos de controle. Eu tenho controle direto versus o controle indireto, né? O controle exercido, ele pelo Legislativo, muitas vezes ele é exercido diretamente ou indiretamente por meio de solicitação de informações, por meio de pedidos de auditoria aos órgãos auxiliares. O controle concomitante versus o controle a posteriori, né? O controle concomitante, ele tem mais relação com o tempo político, né? O tempo político, ele envolve o debate, ele envolve a transformação da realidade da forma mais rápida possível. É isso que normalmente a sociedade e o cidadão comum, cidadão médio, pede. Só que muitas vezes nós temos o controle a posteriori pelas próprias características judicialiforme, quando se tem que julgar alguém, esse controle é normalmente a posteriori, né? E também pela apuração dos fatos, né? Muitas vezes quando se chega a uma denúncia, essa denúncia de uma situação que efetivamente já ocorreu. Um conceito de controle, né, da Di Pietro, da Maria Lúcia, né? O poder de fiscalização e o controle que sobre ela exerce os órgãos do Poder Judiciário, Legislativo e Executivo com o objetivo de garantir a conformidade da sua atuação com os princípios que lhes são impostos pelo ordenamento jurídico. É um conceito fundamentalmente jurídico.
Existem outros conceitos de ciência política e existem outros conceitos de administração, né? Um olhar mais administrativo, um olhar mais do campo da administração, diria que o controle é a forma de se aperfeiçoar as ações e aperfeiçoar o planejamento, né? No momento em que eu desenvolvo o controle efetivamente, ou as ações de controle, eu gero medidas para aperfeiçoar o sistema. Uma visão de ciência política seria de verificação do efetivo cumprimento do mandato popular ou da motivação dos atos para que fiquem claros para a população e para o mandato popular. Vou dar uma ideia no controle político, né? Controle político da constitucionalidade, né? Político como um político, ou a ideia de grande sistema político, o controle do sistema político. No processo legislativo, há o rito de controle de constitucionalidade. Afinal, a Constituição é a carta política, né? As proposições legislativas apresentadas não apenas pelos seus próprios membros, mas também pelos demais legitimados à iniciativa legislativa, elencados no artigo 61 da Constituição Federal e, no caso da Constituição Paulista, no artigo 24 da Carta Estadual de São Paulo. Com efeito, o referido controle pode se operar tanto pela presidência da Casa Legislativa ao rejeitar projetos manifestamente inconstitucionais, como pela Comissão de Constituição e Justiça. Quer dizer, é o controle do processo, é o controle político da constitucionalidade do próprio processo legislativo, ao pronunciar-se contrariamente à aprovação de proposição ante a carga de inconstitucionalidade ou injuridicidade que lhe acometa. Trabalho legislativo, autorizações e aprovações específicas, né? Dentro do controle político, resolver definitivamente sobre tratados, acordos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio da União, autorizar o presidente da República a declarar guerra ou celebrar a paz, permitir que as forças estrangeiras transitem em território nacional ou nelas permaneçam temporariamente, aproveitar iniciativas do Poder Executivo referentes a atividades nucleares, aprovar o estado de defesa e intervenção federal, autorizar o estado de sítio ou suspender qualquer uma dessas medidas, apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão, regulado no artigo 223 da Constituição Federal, que submete o ato de outorga ou renovação à aprovação do Congresso Nacional, autorizar em terras indígenas a exploração e aproveitamento de recursos hídricos, a pesquisa e lavra de riquezas minerais, aprovar previamente a alienação ou concessão de terras públicas com área superior a 2.500 hectares. Dentro dessa ideia, nós temos o controle político exercido pelo Poder Legislativo dos atos do Poder Executivo. Convite e convocações de autoridades, tá? Também dentro de uma ideia de ato político ou de controle político, os poderes legislativos eles convocam os ministros de Estado ou titulares subordinados diretamente à presidência da República para prestarem pessoalmente informações sobre assuntos previamente determinados. Uma coisa interessante nisso daqui, a ideia da convocação é convocação do titular da pasta. Os subordinados ao titular da pasta, eles normalmente não são convocados, eles podem até ser convidados. O titular da pasta pode indicar um subordinado dele. Mas o normal da convocação é ao titular da pasta. Um assunto que se refira, por exemplo, a ensino superior. Eu não vou convocar o secretário de ensino superior, eu vou convocar o ministro de Estado.
e constitui crime de responsabilidade a não presença desse ministro de Estado, uma vez convocado. Caso o ministro seja convidado, ele pode indicar um secretário como representante. Você está gostando desse episódio? Então fica conosco e assiste o próximo bloco. Aproveita, assina o nosso canal, aciona o sininho e você será notificado de todos os outros episódios.